Bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindo às reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp. Eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, eu aqui represento o nosso departamento, chefiado atualmente pelo professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, que sempre também estão presentes nas nossas atividades. Entretanto, às terças-feiras nem sempre conseguem comparecer, porque é o nosso dia de reuniões administrativas também na universidade. Então, hoje eu tenho o prazer aqui de receber o professor Clayton Macedo, com quem nós temos a oportunidade de dividir um ambulatório que é referência na medicina esportiva. Clayton, bem-vindo. Queria que você começasse se apresentando brevemente. Sabemos que o seu currículo é bem extenso, mas mais para o nosso público saber qual que é a sua formação. Bem-vindo, fique à vontade. Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande participar dessa reunião, principalmente desse grupo da medicina esportiva da Unifesp, que é um grupo que me acolheu há bastante tempo e aonde a gente desenvolve um programa de endocrinologia do exercício que ele acabou sendo referência a nível nacional, talvez porque não exista nenhum serviço a nível nacional, exceto o nosso, que foca exatamente em utilizar o exercício físico como uma ferramenta preventiva e terapêutica para as doenças endócrinas, não é? E aí, em especial a obesidade, que a gente vai conversar hoje, também a gente tem oportunidade de tratar atletas e para-atletas com endocrinopatia. Eu fiz durante o meu doutorado uma especialização na própria Unifesp em endocrinologia em medicina do esporte. Eu sou titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Eu acho, deixo aqui meu depoimento, inclusive para quem está iniciando, né? Eu acho que essa formação ela fez toda a diferença, não exatamente para exercer especificamente a medicina do esporte, mas para eu poder trabalhar como um médico mais completo. Então, hoje, parte do que eu vou mostrar aqui, ele tem muito a ver, essa minha ideia em relação à abordagem, ela tem muito a ver com essa minha formação em medicina do esporte, não é? E eu acabo contemplando mais uma abordagem mais intensiva de estilo de vida, envolvendo principalmente atividade física. Então, eu tive, a partir dessa formação, eu tive a oportunidade de, entre os meus pares da endocrinologia, acabar também virando referência. Hoje eu tenho a honra de fazer parte simultaneamente dos 3 departamentos relacionados ao exercício físico das nossas sociedades, da nossa sociedade de endocrinologia, da nossa sociedade de diabetes e de obesidade. Eu tenho uma interação muito estreita com a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. A gente sempre organiza um simpósio paralelo junto ao Congresso da Medicina do Esporte, só de endocrinologia do exercício. Eu tenho a honra de presidir a comissão dessa área, tanto na ABESO quanto na SBEM, na Sociedade de Endocrinologia. Além disso, em termos profissionais, fora a minha atuação como médico, eu acabei virando empresário hoje na área de negócio e investimento de mudança intensiva de estilo de vida, principalmente focando em obesidade e doenças associadas. Eu sou o sócio fundador e um dos idealizadores da Hawks Company, que é uma empresa focada em abordar a obesidade e doenças associadas de uma forma bem científica, ética e tecnológica. Mas vamos lá, a gente vai conversar então hoje sobre essa visão, que é uma visão um pouquinho diferente do normal da obesidade como sendo, sim, uma doença crônica, multifatorial, evolutiva e recidivante. Esses são meus
potenciais conflitos de interesse. Então, eu tenho um conflito de interesse que eu acho que é do bem, que hoje eu estou trabalhando muito em mudança de estilo de vida, e eu trabalho bastante como speaker de boa parte das indústrias farmacêuticas relacionadas tanto à obesidade quanto à diabetes, mas também aqui eu queria deixar o meu depoimento, que na realidade esses convites que eu tenho recebido das indústrias, das grandes indústrias, e eu tenho recebido esses convites muito por causa desse enfoque que eu consigo dar nas minhas palestras para investimento em mudança de estilo de vida. Até as indústrias que vendem medicamento, elas entendem que o resultado, tanto na redução do peso, quanto no controle metabólico do diabetes e das outras doenças associadas à síndrome metabólica, eles têm muito a ver com o quanto o cliente, o paciente, ele muda o seu estilo de vida. Então, as próprias indústrias, elas estão investindo muito nessa parte, nesse olhar além da medicação em si, para otimizar resultados dos seus medicamentos, né? Então, a gente vai seguir uma sequência a partir dessa frase, né, que a obesidade é uma doença crônica, é multifatorial, é evolutiva, é recidivante. Eu incluí o título que o Paulo divulgou, e ia ficar muito grande, né? Mas eu gosto de colocar que a obesidade não tem cura, mas ela resume tudo dessa palestra. Eu vou mostrar alguns dados, é óbvio que o tema é extremamente extenso, né? E a gente vai falar alguns tópicos. A proposta inicial era focar mais no exercício físico. O William já contemplou vocês na semana passada com esse tema, né? Então eu vou fazer só alguns comentários e a gente vai ter essa visão geral. Em primeiro lugar, a obesidade é uma doença, né? Então, nada de ter um diabinho lá fazendo as pessoas comerem mais, né? Não é uma questão de opção, não é uma questão apenas comportamental ou de relaxamento. A obesidade é muito mais que isso, né? Existe uma série de mecanismos relacionados, a gente vai ver alguns, e isso fez com que todas as sociedades envolvidas, com que todas as organizações que trabalham com saúde pública entendessem que a obesidade não é apenas uma questão comportamental e não é uma opção individual. Então, aqui eu coloquei algumas das principais referências, né, algumas bem iniciais lá de 2013, de 2014, que deram o start para esse conceito de se enxergar obesidade como doença, ao meu ver, talvez uma das principais doenças devido à prevalência e ao fato de que ela é causadora de várias outras doenças. Os canadenses, eles têm guidelines sensacionais, inclusive para a parte de exercício físico, e eles lançaram esse guideline, que também eu vou colocar com um highlight, assim, mostrando, né, que o IMC ele é algo que não é muito acurado para a gente identificar todas as complicações e toda a dimensão que pode obter essa doença. Então, esse guideline, ele foca muito no efeito da obesidade sobre a saúde, sobre a qualidade de vida, sobre a expectativa de vida, principalmente quando a gente enxerga aumento de complicação e de mortalidade, não é? E também ele fala muito em relação a preconceito e estigmatização de pacientes com obesidade. Eu acho que isso é algo bem importante. Então, eu chamo vocês, aí deem um print, ou na aula depois, vocês, no YouTube, vocês tentem acessar esse artigo, quem quiser, eu posso explicar, posso disponibilizar para vocês. Vamos enxergar um pouquinho de números, né? A situação no Brasil, os dados são extremamente alarmantes, né? Então, os últimos dados que saíram recentemente, o ano passado, do IBGE, mostrou que 62%
da população tem excesso de peso. Isso de 2003 para 2019, né? Em 2003 nós tínhamos 43%, então vocês vejam o aumento exponencial. Se a gente isolar obesidade, porque o excesso de peso envolve sobrepeso, IMC maior que 27, ou obesidade e IMC maior do que 30. A gente vai ver que quase 30% da nossa população é obesa. Pior, se nós enxergarmos a população de adolescente, a gente tem notado um aumento significativo nas últimas 3 décadas da prevalência de sobrepeso e obesidade. Quase 20% dos nossos adolescentes têm sobrepeso e 6,7% tem obesidade. E a obesidade ela está associada a uma série de riscos. Vamos falar um pouquinho de obesidade. Vocês imaginem esse estudo que foi feito com um pool de várias entidades e pesquisadores a nível global, estudando mortalidade, juntou 239 estudos prospectivos de 4 continentes e mostrou isso é o quanto aumenta a mortalidade de todas as causas para cada 5 quilogramas por metro quadrado de IMC. Ou seja, o indivíduo saindo do IMC de 25, que seria o limite do normal, e ele a cada 5 ele vai aumentando, vocês vejam o que pode aumentar o risco de morte. Notem também que indivíduos muito magros também têm aumento de risco de morte. Mas olha, um indivíduo com IMC maior que 40, a chance dele morrer é mais de 4 vezes, se for homem, não é, do que a população com peso normal. Esse dado também é muito interessante, que não basta a gente enxergar a obesidade individualmente hoje para os nossos pacientes. A gente tem que enxergar ao longo de toda a vida e a gente vê, aqui é o peso basal com 35 anos, com 50 anos, com 70 anos ou mais, e a gente vai vendo também que a razão de risco, o risco do indivíduo morrer à medida que o IMC vai aumentando, ele aumenta independente da faixa etária, né? Óbvio que isso é mais acentuado quanto mais precocemente o indivíduo tem excesso de peso e quanto mais tardiamente a gente vê que esse risco diminui, mas ele é consideravelmente aumentado. E esse risco ele está muito relacionado, a gente não vai entrar em detalhes hoje, com todas as comorbidades que são associadas à obesidade. Então, a gente vê, por exemplo, o risco clássico de diabetes, de esteatohepatite não alcoólica, de doença coronariana, de distúrbio do sono, de osteoartrose. Aí a gente tem bastante colega ortopedista na medicina do esporte, e a gente vê o quanto o nosso paciente sofre com problemas articulares, principalmente degenerativos, e o quanto aumenta a possibilidade, o risco do indivíduo ter que se submeter a procedimento cirúrgico por causa de osteoartrose, né? Então, uma série de alterações esofágicas, as complicações cardíacas, elas são imensas, mas a gente tem um N muito grande de doenças associadas, da parte psicológica, hipogonadismo, o câncer, inclusive, ele aumenta muito a incidência em indivíduos obesos. Eu deixei aqui um slide mais geral para a gente entender como gancho isso. Eu coloquei a partir de uma aula que eu dei recentemente em relação a exercício físico e neuroplasticidade, que o indivíduo obeso, na vida adulta, ele aumenta muito o risco de desenvolver demência, né? Então, eu acho que é um dado bem interessante para a gente trabalhar. Hoje a expectativa de vida aumenta e a gente ter essa ideia de que quem é obeso vai ter um risco bem aumentado de desenvolver doença de Alzheimer ou outras demências. Eu vou aproveitar aqui um slide que ele focou em relação à função cerebral e a déficit cognitivo, mas eu acho que isso serve muito bem para a gente enxergar também
o quanto o cuidado com o nosso peso ele pode fazer com que a gente tenha mais ou menos comorbidade. Vocês imaginem um indivíduo ativo, que tem uma alimentação saudável, que dorme bem, que não fuma, ele vai ter uma trajetória de saúde bem-sucedida. Ele não vai chegar num nível onde ele tenha, por exemplo, declínio cognitivo, ou que está aqui em laranja, ou que ele tenha demência, que está em vermelho, mas vocês entendam esse slide para qualquer comorbidade associada à obesidade. Normalmente, se o indivíduo segue a trajetória usual, ele pode ir ganhando peso, ou aqui no caso desse paper, perdendo função cognitiva, e ele vai chegar lá no final da vida a tempo de ter um déficit cognitivo. Mas o pior, se a trajetória de estilo de vida dele for mal sucedida, essa curva ela vai ficar mais inclinada e ele vai chegar mais facilmente num nível perigoso, de ter demência ou de ter, no caso da obesidade, as complicações que a gente vem comentando. Também um dado muito interessante é o quanto o indivíduo obeso ele perde em expectativa de vida. Aqui, se vocês pegarem em vermelhinho, vocês vão ver essa curva de expectativa de vida, né? Vocês vão ver que os indivíduos com IMC maior, eles vão viver menos, principalmente se forem do sexo masculino. E, ao contrário, os indivíduos com IMC menor vão ter uma expectativa de vida maior. Hoje, em tempos de pandemia, também é só um parêntese, né? Isso seria objetivo de uma aula, eu tenho dado algumas aulas em relação a isso aí, eu acho que é bem interessante a gente entender um pouquinho mais, né? Mas as consequências que esse nosso estilo de vida não saudável, que foi agravado pelo isolamento social, ele pode trazer em relação à obesidade, e até a gente sabe que com a própria obesidade e as suas comorbidades, elas são fatores determinantes para o seu agravamento, né? Então, os indivíduos que têm obesidade, que têm diabetes, que têm doença cardiovascular, eles têm maior transmissibilidade, eles têm mais internação, eles têm maior tempo de hospitalização, eles têm mais indicação de UTI, de intubação, e eles, infelizmente, têm mais mortalidade. Então, eu acho que aqui são dados só para ilustrar, né? Então, indivíduos com IMC maior, eles têm mais frequência de necessidade de ventilação mecânica, né? Existe uma série de mecanismos que fazem com que a gente entenda isso. A obesidade ela é uma doença inflamatória também, não inflamatória por trauma, mas por liberação de fatores inflamatórios, e a gente vê que a COVID ela mata, ela complica, não tanto por infecção, mas por inflamação, especialmente relacionada a fenômeno tromboembólico. Isso a gente junta, na realidade, são duas pandemias, né? Da obesidade e da COVID, né? Além disso, o vírus ele tem um trofismo pelo tecido adiposo, existe todo um mecanismo de um receptor específico que introniza o vírus e que é mais expresso em indivíduos com obesidade. Normalmente, a gente tem mais risco porque esse grupo de pessoas tem múltiplas comorbidades. Os obesos eles fazem mais complicações respiratórias e uma unidade de terapia intensiva de qualquer forma. A gente tem maior impacto psicológico em relação ao paciente, ao indivíduo com obesidade, né? Então a gente tem mais estigmatização. A depressão, que é uma comorbidade, ela fica acentuada nesse tempo de pandemia. Então a gente já viu isso, acho que está bem definido, né, com toda a literatura que a gente tem, que a obesidade é um fator de risco independente para a complicação da COVID-19. Bom, seguindo aquela sequência, é uma doença crônica e ela é multifatorial. Então, obesidade, a gente fez uma aula no nosso ambulatório, eu discuti esse artigo especificamente, que é sensacional, né? Ela é muito mais do que simplesmente comer menos ou se exercitar. Então, aquela ideia do balanço energético estático, linear, né, entre o que a gente
come o que a gente gasta de calorias, isso na realidade não é real. O nosso balanço energético ele é extremamente dinâmico, né? Existem inúmeros fatores que impactam tanto na ingestão, a gente já come mais pela própria doença, né? A gente não é gordinho porque come mais, mas a gente come mais porque é gordinho. A gente, na sequência, vai falar um pouco mais sobre isso. E existe uma série de sinais que vão regular o nosso gasto energético, além do exercício físico, a própria composição corporal, ela é determinante. Eu acho que isso o William talvez tenha mostrado para vocês, porque a gente discutiu numa aula específica. E esse paper eu acho extremamente didático, porque ele mostra que, além de ter todas essas variáveis para determinar o nosso peso corporal, nós temos uma verdadeira loteria genética. Então, se a gente vive em um ambiente onde o gasto energético é alto, imaginem um homem pré-histórico precisando caçar, tendo escassez de comida, tendo frio, sujeito à doença. Então, um ambiente com alto gasto energético e com uma baixa oferta calórica, todo mundo vai ter um peso saudável, mesmo quem é propenso à obesidade, quem tem uma propensão intermediária e mesmo os indivíduos, obviamente, que são resistentes à obesidade. Mas se a gente chega no ambiente atual, principalmente no nosso ambiente ocidental, a vida moderna cheia de conforto, de facilidades com estocagem, com alimentos ultraprocessados. Então, o indivíduo que é propenso geneticamente à obesidade, ele vai manifestar a obesidade e a gente vai ter uma prevalência cada vez maior. O indivíduo intermediário vai ter um peso intermediário, muitos desses vivem constantemente brigando com a balança, e a gente vai ter um percentual de sortudo aí nessa loteria genética que vai ser resistente à obesidade, independente do ambiente, né? Obviamente que a composição corporal ela pode trazer umas outras consequências. A gente não vai conversar sobre isso hoje, esse indivíduo ser um falso magro, mas essa questão genética da obesidade ela é muito presente. Eu assisti o ano passado na Obesity Week, né? Essa doutora Sadaf é uma doutora de Cambridge, é talvez quem mais publique, e ela mostra uma série de variantes, né? Então existe um pool de variantes de vários genes, né? E o indivíduo, dependendo da interação desses genes, ele vai ter maior facilidade de ganho de peso ou ele vai ter menor facilidade para ganhar peso, menor facilidade para ganhar peso. E ele vai ter associações, não só com a obesidade, mas também com diabetes e com doença genética. Isso tudo é determinado também geneticamente. Então, aqui, esse é um score da presença de vários genes, né? Indecis, né? Então, aqueles indivíduos que têm um decil, eles dividem em 10 grupos, aqueles que têm mais positivo esses genes, eles vão ter obesidade mais severa, e aqueles que estão no decil inferior, eles vão ter menos obesidade. Então, dependendo da faixa aonde esse indivíduo ele vai se localizar quanto a essa predisposição poligênica para a obesidade, ele vai ter maior ou menor peso, e ele vai ter mais ou menos obesidade, doença coronariana, insuficiência cardíaca e maior mortalidade. Além disso, a gente coloca nessa questão genética fenômenos epigenéticos, né? A gente muda a nossa estrutura do DNA, por exemplo, por metilação ou por modificação de histona, né? E isso a nossa alimentação e a sinalização periférica, principalmente da parte gastrointestinal, ela pode mudar. Então, o indivíduo com uma alimentação hipercalórica, rica em carboidrato, ela pode, com o tempo,
induzir fenômenos epigenéticos, e esses fenômenos podem ser, inclusive, transmissíveis. Eu não vou entrar em detalhes do exercício físico, mas até o nosso gasto calórico, o nosso balanço energético, ele muda. Isso explica por que, talvez, o exercício não induza tanto a perda de peso, porque a gente faz um balanço calórico negativo, mas, com o tempo, o nosso organismo ele vai compensando, e esse equilíbrio energético ele deixa de ser negativo. Uma das explicações é que a gente acaba aumentando a ingestão por mecanismos fisiológicos que eu vou mostrar para vocês. Existe redução fisiológica no gasto energético de repouso, a gente aumenta tecido magro, a gente diminui quando a gente faz mais exercício. Existem estudos mostrando que a gente faz menos as atividades do dia a dia, mas talvez os determinantes mais importantes sejam principalmente o aumento compensatório da ingestão calórica, né? E, na realidade, a gente não faz o gasto energético que precisaria. Isso também, novamente digo, acho que o William já mostrou para vocês, né? Para a obesidade, a gente precisa uma série de ponderações em relação a abordar através do exercício físico. Aí, naquela sequência, a obesidade ela é evolutiva e ela é recidivante. Então, até fiz uma sequência didática que a gente perde peso, o nosso organismo ele diminui hormônios da saciedade, ele aumenta os hormônios da fome, ele estimula no cérebro vias que fazem se ter prazer e se compensar pela comida, e a gente baixa o nosso gasto calórico, o nosso gasto energético basal, e acaba ganhando peso. Então, infelizmente, a nossa realidade ela é essa, a gente acaba ganhando peso com o passar dos anos. Então, independente da intervenção, é óbvio que os dados de cirurgia bariátrica são melhores, as pessoas, com o tempo, elas acabam ganhando peso. E, chegando ao final de 5 anos, mais de 75% do peso perdido é recuperado. A gente vai ver mais alguns dados. Eu também assisti num congresso recente, esse doutor Proieto, talvez um dos maiores pesquisadores na área. Eu assisti a palestra, até printei para colocar para vocês, porque ele é o autor do artigo do New England que mais justifica e mais mostra esses mecanismos fisiológicos de reganho de peso. Então, ele mostra que a gente faz dieta, perde peso e, a longo prazo, vai reganhando peso. E a pergunta é essa, né? Por que é tão difícil a gente manter o peso perdido? Esse trabalho é antigo, mas é o trabalho do Dr. Proieto, né? Que mostra que a gente ativa uma série de hormônios que aumentam o apetite e a gente diminui hormônios que dão saciedade. A gente tem ao longo do tempo, a gente tem mais fome, a gente tem mais vontade de comer, e isso acaba fazendo reganhar peso. Aí, só um parênteses para o exercício, né? O exercício físico ele é determinante na prevenção de reganho de peso. Esse é um estudo que acompanhou os vitoriosos de um programa americano que avalia os maiores perdedores de peso, e eles acompanharam a perda de peso, os que mantinham mais de 13% de perda de peso 6 anos depois do programa, e o determinante para o indivíduo ser bem sucedido na manutenção do peso perdido é exatamente o nível de atividade física. Parece que nessa população a ingestão calórica ela não mudou significativamente, mas o nível de exercício, sim. Por último, a obesidade, esse conceito de que a obesidade não tem cura, e a gente está trabalhando muito, muito mesmo nessa definição de que a obesidade é como qualquer outra doença, como diabetes, como hipertensão, e a gente pode controlar essa doença. Então, a abordagem da obesidade ela vai muito além da balança. A gente tem que sair dessa visão
tradicional, né, onde a gente vai obter, no máximo, uma perda de peso, que na melhor das hipóteses ela vai ser de 10%, né, para uma visão atual, onde se individualiza tratamento e a gente enxerga a obesidade como uma doença crônica, onde a alimentação ela tem que ser associada ao exercício, esse conceito de obesidade controlada, e a gente saber também que se melhora a saúde independente da perda de peso. A gente tem uma série de dados mostrando melhora de perfil lipídico, depressão, redução de gordura visceral, que é a mais deletéria em termos de risco cardiovascular e metabólico, melhora da sensibilidade insulínica, né? Melhora do condicionamento cardiovascular e força muscular. Tudo isso o exercício faz também, mas a abordagem como um todo da obesidade, né? Trabalhar a preservação de massa óssea, qualidade de vida e a prevenção dessas comorbidades, né? Então, a gente tem, para abordar obesidade, alimentação, exercício, terapia cognitivo-comportamental, medicamentos e cirurgia. Só que existe uma série de fatores que influenciam nisso e o indivíduo ainda vai ter uma resposta individual, desculpe, que infelizmente vai fazer com que alguns desses pacientes eles sejam maus respondedores e outros bons respondedores. Mas também a gente não pode desanimar. Esse é um estudo que observou mudança intensiva de estilo de vida em indivíduos para perder peso, indivíduos que têm uma condição socioeconômica mais baixa, e a gente consegue essas perdas de peso que chegam a 8, 10% com mudança intensiva de estilo de vida, né? Esse trabalho que foi apresentado no Congresso Internacional de Obesidade do ano passado mostrou que quem perde 13% de peso reduz diabetes, apneia do sono, osteoartrite, hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular isquêmica, né? Então, o resumo desse estudo mostrou que 13% de redução de perda de peso, de redução de peso corporal, pode reduzir até 44% diabetes, 27% apneia do sono, 25% hipertensão arterial, 22% dislipidemia. Vocês olhem o banco de dados de mais de 550 mil indivíduos. Vocês conhecem classicamente aquele estudo do DPP, de prevenção de diabetes, mostrando que estilo de vida diminui 60% a evolução para diabetes em indivíduos de risco. Na realidade, uma perda de 7% de peso associada a exercício físico reduziu 58% a evolução para diabetes no DPP. O tempo sedentário, acho que talvez o William tenha falado, ele é determinante também para a nossa saúde, para a mortalidade também, para a incidência de diabetes. Então, aqui vocês veem o risco do indivíduo desenvolver diabetes. Quanto maior o IMC, maior o risco. Quanto mais tempo sentado, maior o risco dele desenvolver diabetes. Aí a importância da gente quebrar o tempo sedentário, né? Tem um outro estudo, que é o Look Ahead, que mostrou que a mudança intensiva de estilo de vida melhora uma série de variáveis em pacientes com diabetes, diminui risco cardiovascular exclusivamente nos pacientes que perdem peso. Então, acho que esse é um dado bem impactante desse estudo. E os indivíduos que mantiveram a longo prazo a perda de peso foram aqueles indivíduos que fizeram atividade física, aumentaram o número de semanas por ano de exercício, reduziram caloria, que monitoraram peso. Então, esse é um dado que também é uma quebra de paradigma, né? Antigamente a gente dizia que tinha que se pesar só quando vai no doutor, e isso não é verdade. E a gente tem comprovado também que mudança de estilo de vida pode induzir até remissão em quem já tem. Então, não só para prevenção, para tratamento, mas para remissão de diabetes. Esse é o estudo DIRECT, também mostrou que quanto maior
a perda de peso, maior a remissão de diabetes em pacientes que foram submetidos a uma intervenção de perda de peso. Mas eu queria deixar a mensagem que estilo de vida ele é bem importante, mas a gente tem que cuidar com a inércia clínica, né? A gente não pode, a gente pratica inércia clínica quando a gente não investe em mudança de estilo de vida. Aí eu acho que é o nosso papel, principalmente dos médicos do esporte, né? Mas também a gente pratica inércia clínica quando a gente fica só no discurso de comer menos e se mexer mais, né? Então, infelizmente, a obesidade é muito subtratado. Então, vocês vejam aqui indivíduos com diabetes que têm indicação de tratamento em vermelho, indivíduos tratados em verde. Então, a maioria dos pacientes com diabetes, eles são tratados. Agora, com obesidade, uma minoria é tratado. Então, na realidade, é quase um preconceito com o paciente obeso e com a doença obesidade. A gente aceita que diabetes tem que ser tratado. A gente aceita que a gente usa medicação para diabetes, a glicemia baixa. Se a gente para a medicação, a glicemia volta a subir. Agora, para a obesidade, não. A gente tem a obrigação de ter uma fórmula mágica que vai fazer o indivíduo, em 3 meses, idealmente em 1 mês, secar, emagrecer e nunca mais engordar. Isso não existe. Então, o diabetes, a hipertensão, eles são a maior prova desse preconceito que existe. Aqui, por exemplo, é o aumento da prescrição de SGLT2, que é uma medicação sensacional para diabetes, e a gente vê o quanto as medicações para a obesidade elas não aumentaram o uso, né? Então, apenas 1 em cada 50 pacientes com indicação de usar medicação para a obesidade recebe essa medicação. A gente tem, hoje não é o objetivo da aula, né? Mas a gente tem medicações éticas aqui no Brasil, principalmente a liraglutida, com aprovação em bula para a obesidade, o orlistat, e também eu não coloquei aqui, é um gosto pessoal meu, a sibutramina. Depois, na discussão, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. A ideia era fazer um overview para vocês em relação a essas medicações. Nos Estados Unidos existem outras medicações, a lorcacerina do mercado por um suposto risco de câncer. Então, a gente pode tratar a obesidade com medicação de várias formas, né? Então, dependendo da medicação, a gente vai ter um mecanismo de ação, sempre lembrando que o nosso chip central para controle metabólico, ele está lá no nosso hipotálamo. O hipotálamo é que recebe todas essas mensagens do tecido adiposo, do nosso sistema gastrointestinal, principalmente da região cortical, de outras áreas do nosso sistema nervoso central. E isso vai fazer com que a gente tenha mais apetite, mais saciedade e tenha maior ou menor taxa metabólica, dependendo daqueles genes predisponentes, né? Então, as medicações elas podem agir nessas vias, aqui só para comparar o quanto pode se perder de peso com mudança intensiva de estilo de vida. Então, normalmente não passa de 10%, e aqui resultados com liraglutida, por exemplo, com orlistat, com as outras medicações que se tem nos Estados Unidos. A liraglutida, que é aprovada aqui no Brasil, ela é diferente em relação ao placebo, ela muda resultado mesmo no subgrupo que faz mudança intensiva de estilo de vida, né? Então, a gente tem um percentual maior de indivíduos que perdem mais peso quando a gente compara só com a mudança de estilo de vida. A gente tem dados bem interessantes de prevenção de diabetes, tratando a obesidade com medicamento. Aqui talvez seja um dos resultados mais fabulosos que eu conheço da medicina baseada em evidência, né? A redução de 80%. Lembrem que estilo de vida reduz 58% a incidência de obesidade. Então, esse análogo do GLP-1 reduz 80%, então 58 versus 80, né? A gente pode ter
limitada perda de peso máxima, e aí a gente tem com medicação, e a gente tem a possibilidade de cirurgias, né? Então, aqui a gente vai ver que o percentual, aqui, por exemplo, vocês vejam indivíduos que perderam mais que 35%, só indivíduos que fizeram procedimento cirúrgico. Então, a cirurgia, ela tem um papel especial para a obesidade extrema refratária a tratamento clínico medicamentoso de mudança de estilo de vida. Mas mesmo os indivíduos que perdem peso acentuadamente, uma boa parte deles acaba reganhando não o peso inicial, mas uma boa parte do peso perdido, mesmo com procedimento cirúrgico. E no futuro, aí eu vou deixar apenas como mensagens, a gente vai ter novas moléculas aprovadas para tratar a obesidade. Logo a gente vai ter a semaglutida, que é uma medicação hoje aprovada para diabetes, que também induz uma perda de peso mais substancial, e a gente tem um pool de várias outras moléculas que vêm aí, que combinam mecanismos de ação, duas moléculas, moléculas únicas com 3 propriedades. Fica tranquilo. Deixa eu só esquecer. Sem problema. Vamos voltar. Vocês estão enxergando a tela? Estamos vendo bem, Clayton. Fica à vontade. Então, assim, a gente tem a longo prazo moléculas extremamente promissoras para tratar a obesidade. Eu acho que a gente vai estar mudando esse cenário, né? Principalmente combinando esses agonistas de GLP-1 com agonistas com glucagon, com Agora deu. Tá escutando aí, Paulo? Paulo? Escutando? Eu estou. Sim, estamos ouvindo, doutor. Ok. Então, aqui eu coloquei um dos doutores, doutor Drucker, que é um dos que mais pesquisa e mostra dados dessas novas moléculas. Eu fiz um treinamento há pouco tempo com ele aí, e a gente vê que tem uma série de peptídeos que vão fazer multi-agonismos para tratar a obesidade. Vocês olhem a linha de medicações que estão em fases iniciais e algumas já aprovadas, né? O que a gente tem aqui no Brasil aprovado é a liraglutida, e vocês olhem o número de indústrias farmacêuticas, grandes indústrias que estão participando desse pipeline, que vai ser gigantesco para tratar a obesidade. E para encerrar, então, a gente sempre tem trazido esse conceito, né, de que o nosso músculo ele é uma verdadeira glândula, é a nossa maior glândula. Quando a gente contrai o músculo, a gente libera uma série de hormônios que vão regular todas as nossas funções, né? Então, para puxar para a medicina do esporte, lembrar, né, o quanto a obesidade tem a ver com o sedentarismo, o quanto o exercício físico ele é uma ferramenta importante para prevenir e para tratar a obesidade. E se a gente não contrai o músculo, nós temos uma glândula hiperfuncionante. Então, para a gente se exercitar mais, estimular os nossos pacientes a fazerem mais atividade física, porque eles vão estar prevenindo e tratando a obesidade. Aqui eu gostaria de deixar uma homenagem a todo o nosso grupo da medicina, da endocrinologia do exercício, nosso ambulatório, né? Nós temos um time de médicos e nós trabalhamos de forma transdisciplinar, com educadores físicos, com nutricionista, com psicólogo. Eu agradeço a todos que juntos fazem a gente tocar esse ambulatório. Muito obrigado. Acho que falei bastante, hein, Paulo? Obrigado, Clayton. Ô, Clayton, eu acho que aconteceu alguma coisa com o Paulo aí. Acho que está mudo. Acho que ele foi comer, mas tudo bem. Não, ele está ali, eu estou vendo a carinha dele, eu acho que ele está mexendo no microfone.
Mas se tu quiseres, Zogaib, fazer um comentário, aí a gente pode ir trocando umas ideias já. Sobrou um tempinho, eu acabei falando bastante. É muito extenso, né? Isso que eu tirei todos os slides de exercício físico, né? Deixei um ou outro só. Mas vamos lá. Não, Clayton, como sempre, muito legal, né? Eu acho que talvez a principal informação para a gente é exatamente essa mudança de interpretação da doença, né? Eu acho que isso é principalmente para quem está começando aí, né? Quer dizer, já iniciar com um novo raciocínio, né? Com uma nova mentalidade em relação a como abordar um paciente obeso, né? Até você sempre frisou isso, né? E acho que é uma coisa extremamente importante, né? Que são os nossos preconceitos, né? Quer dizer, muitas vezes o próprio médico, né? Ele acaba piorando a situação em cima dos seus conceitos e preconceitos, né? Então acho que é fundamental que a gente modifique isso, esse raciocínio, né? Para ter essa abordagem muito mais correta, né? Principalmente essa coisa de não ficar culpando o gordinho, né? Você é gordo porque não tem vergonha, ou sei lá, não tem força de vontade, ou coisa parecida, né? Mas legal, Clayton, muito obrigado pela aula. Obrigado, Zogaib. A Maíta está perguntando aqui do Saxenda sem exercício, e a alimentação funciona por quanto tempo? Então, eu sempre digo para o paciente, eu invisto muito em que ele mude estilo de vida, mas também inércia terapêutica não, né? E a gente sabe que a gente melhora resultado se o paciente tem resistência para perder peso apenas com estilo de vida. Então, eu digo para o paciente que ele tem 3 possibilidades quando ele usa o medicamento. Ele perde peso e ele mantém a perda de peso com estilo de vida, ele perde peso, ele usa um conceito que é sensacional, que a gente chama de peso sentinela ou peso alerta. Ele precisa monitorar o seu peso e se ele ganhar 2 quilos, é melhor que ele volte a usar a medicação. Então, ele faz uso intermitente da medicação. Porque se ele deixar, ele vai ganhar de novo 10 quilos. A gente entende que o fisiológico é reganhar peso. Então, é melhor ele usar a medicação para perder 2 quilos do que depois ele ter que usar para perder 15 quilos. E vai ter, então, ele pode perder e ficar sem medicação, perder e usar intermitente, ou vai ter um subgrupo de pacientes que vai ter que usar cronicamente a medicação. Infelizmente, as medicações elas têm um tempo de uso muito baixo, porque as pessoas ficam sempre atrás de uma fórmula mágica que não existe. Vocês viram como eu mostrei ali. Eu faço esse contrato com o paciente na primeira consulta. Ou eu perco o paciente, ou eu educo ele a ponto, eu acabo cativando meus pacientes, eles voltam com muita frequência, porque eles entendem que eles têm uma doença. O paciente com diabetes volta. O obeso ele fica pipocando porque a gente fica tentando vender uma fórmula mágica. Eu comentei para vocês que a gente montou uma companhia, um sistema de clínicas de franquia para a mudança intensiva de estilo de vida e para tratar a obesidade e doença associada, e a gente não faz nenhuma promessa milagrosa. A gente trabalha com educação, com atividade física, com alimentação, um aplicativo que gerencia a vida do cliente, com terapia cognitivo-comportamental, que infelizmente eu não pude comentar na aula, eu só citei ali, mas é algo muito importante, e tem pacientes que precisam de medicamento. Então, a gente já prevê nessa abordagem um fluxograma onde vai ter um percentual que vai precisar usar a medicação. Só medicação ética, a gente tem medicações que são eficazes e são seguras hoje, e a médio prazo a gente vai ter medicações melhores ainda para mudar esse cenário. Assim como a gente vem hoje mudando drasticamente o cenário do diabetes, por exemplo. Nós temos hoje
pelo menos 2 classes terapêuticas, né? Uma delas coabita a área da obesidade também, que diminui risco cardiovascular, que diminui a evolução de doença renal. Então, a gente está mudando o cenário do diabetes, principalmente pensando em complicação crônica. E eu enxergo a obesidade como uma doença pior que isso, porque ela vai causar o diabetes, ela vai causar a doença cardiovascular. Então, acho que a gente tem que deixar de lado esse ranço do mau comportamento do paciente relaxado, entre aspas. Às vezes, a falta de adesão, ela tem outras sinalizações, né, que fazem com que o indivíduo tenha essas barreiras. Eu mostrei algumas, né? A gente poderia falar de várias, mas essa visão é extremamente importante. Tá me ouvindo? Agora estou de volta, eu consegui aqui conectar pelo celular. Uma das dificuldades que eu acho que eu, como ortopedista e outros colegas têm também no consultório, muitas vezes é o paciente reconhecer a obesidade, né? Obesidade é uma doença que talvez ninguém quer ver, né? O diabetes, você ainda se sente doente, você culpa ali o exame, não, o exame deu isso, a pressão, você tem um exame, mas a obesidade realmente as pessoas não querem aceitar. E muitas vezes a gente ouve a pessoa falando, não, eu estou gordinho, né? Eu não sou gordinho. Como é que qual que é a estratégia realmente para que a pessoa entenda que ela está doente? Isso você, com anos aí de prática, você desde o começo, você já mostra que isso é uma doença, você realmente acha que a gente tem que ter essa abordagem um pouco mais assim, mais direta com o paciente? Existe uma série de estudos que tem em vários locais do mundo que chama Action, que mostra exatamente o quanto se faz pouco diagnóstico de obesidade e o quanto a gente conversa pouco com os pacientes sobre obesidade. Hoje na endocrinologia mudou, mas antigamente o endocrinologista ele tinha até um preconceito, ele não fazia questão de tratar paciente obeso. Hoje eu acho que é o perfil mais desafiador e que talvez mais me compense em termos de realização pessoal é tratar a obesidade como ciência. Então, a dica que eu dou é vocês conversarem nessa linguagem desde a primeira consulta. Primeiro, fazer o diagnóstico. Então, precisa pesar, precisa calcular o IMC, precisa medir a circunferência abdominal, porque às vezes a medida da circunferência abdominal, eu não explorei esse lado do exercício, né, de diminuição da gordura visceral, porque seria o objeto de uma outra aula, mas isso é determinante na proteção do nosso paciente. É aquilo que eu falei, é muito além da balança essa abordagem. Então, a minha experiência, a minha dica é essa, tratar como doente, o paciente ele se identifica com vocês, ele fideliza, né? Vocês explicam a medicação de forma ética, sem prometer nenhum milagre, né? As medicações têm efeitos colaterais que são controláveis, vocês precisam se inteirar desses efeitos colaterais, né? O exercício físico ele traz uma série de benefícios, vocês têm que encaminhar para quem, ao meu ver, o educador físico, o médico do esporte, para quem avalie, oriente isso, ou vocês fazem orientações gerais, que eu não explorei hoje, vocês têm que se aliar a nutricionista, extremamente importante para trabalhar a alimentação, mas também sem dietas da moda, sem pozinho mágico. O papel da nutricionista é ensinar o paciente a comer certo. Então, esses discursos que a gente vê hoje de pseudociência, de blogueiros, nada disso funciona a longo prazo, né? E a parte cognitivo-comportamental, eu acho que é talvez a maior avenida que a gente, ali na Hawks, a gente está começando a desbravar hoje, a gente estabeleceu ferramentas de mudança cognitivo-comportamental, educativas, não de terapia. A gente trabalhou todos os pilares da terapia cognitivo-comportamental, mas num processo educativo. Isso talvez seja um motivo aí, o Mauro, que é nosso psicólogo, vocês têm outros do time da medicina do esporte que fazem psicologia, talvez isso seja o motivo de uma outra aula, porque é uma ciência que está aí, que tem uma série de ferramentas e que eu desconhecia. Hoje eu estudei por
por pressão quase desse meu empreendimento nessa questão cognitivo-comportamental, mas ela é extremamente importante. Então, a gente precisa mais tempo, precisa conversar mais com o paciente, a gente precisa montar esse time transdisciplinar, interdisciplinar, eu acho que nunca multidisciplinar, porque o multidisciplinar, cada um está num canto e não se conversa, né? Acho que esse é um dos segredos, né, do nosso ambulatório. Claro que o mérito de cada um, você principalmente que encabeça tudo isso, mas esse conjunto de pessoas trabalhando todos em sinergia, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, claro, inúmeros parabéns, todo mundo achando a aula excelente, elogiando como sempre, o que a gente já sabe, né, Clayton? Mas é sempre bom te dizer aqui que várias pessoas realmente reforçando que a aula foi excelente. Obrigado. Uma última pergunta para a gente encerrar. O Cláudio pergunta se é possível um indivíduo intermediário, né, intermediário entre aspas, um sobrepeso saudável. Ele diz que aparece na mídia que tem um paciente que é aquele sobrepeso, mas que é saudável. Existe isso ou o sobrepeso já... Existe uma síndrome que a gente chama do obeso, ou quem tem sobrepeso, ou excesso de peso. Eu gosto bastante do termo excesso de peso. Quem está a mais do que IMC de 25, porque vocês viram que é geométrica, a progressão ela é linear, não é que o cara até 25 está bem, até 30 ele está bem, depois de 30 que ele começa a aumentar. Ele vai progressivamente aumentando. Então, esse conceito de obeso metabolicamente saudável, ou de sobrepeso metabolicamente saudável, ao meu ver, a longo prazo, ele não é verdadeiro, porque vocês, por exemplo, que são ortopedistas, são os maiores conhecedores disso. Pelo menos uma artrose a longo prazo, o indivíduo vai ter. Esse conceito de obesidade, o cara está com excesso de peso, não faz exercício físico, ele pode ter... A gente sabe que existem vários fenótipos de obesidade. Tem pacientes que têm os exames todos normais enquanto é jovem, mas a gente vê a curva de mortalidade, como ela vai mudando à medida que a idade evolui. Então, não esperem o tempo, não esperem o indivíduo ter comorbidade, porque existem inúmeras correlações, mesmo desse subgrupo que é metabolicamente saudável, prazo, principalmente se ele não fizer exercício físico, acho que esse é o determinante. A gente está falando aqui de IMC, você sabe que é uma medida grosseira, você pode pegar um fisiculturista com um percentual de gordura bem baixo, mas falando com um indivíduo que tem, principalmente hoje, a gente está vendo muito obesidade sarcopênica, né? Também é objeto de uma aula, ele é gordinho e tem pouca massa muscular. Ele vai ser, a longo prazo, disfuncionado, né? Não tem como ele ter saúde, mesmo que o... E às vezes o IMC não é nem tão alto, né? Se ele é sarcopênico, às vezes você vê adolescente que é assim, você olha o IMC dele e não traduz, na verdade, porque ele não tem nada de músculo, né? Basicamente é só gordura. É isso aí. Exatamente. Muito bem. Aqui, acho que vamos encerrar por aqui. Clayton, já estamos mais ou menos aqui no tempo. Como sempre, aula brilhante. Acredito que daqui a um mês talvez a gente repita mais um desses assuntos relacionados à endocrinologia. Muito obrigado pela sua presença. Fernando, vejo que está aqui também, que é nosso professor de fisiologia, que aqui da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, quiser fazer algum comentário. Zogabi também está com a gente, se tiver alguma pergunta final. Muito bem. Então, quem abriu o microfone? Alguém? Ô, Paulo. Não, eu só, já que você me descobriu aqui, é só cumprimentar aí, primeiramente as reuniões, né, que são sempre muito proveitosas, né, e cumprimentar o Clayton, né, depois de todos os vários cumprimentos que ele já recebeu aí no chat que eu tô vendo aqui, né, e não é surpresa para nenhum de nós, né? Ele sempre aborda isso aí com muita propriedade, né? E a gente da sociedade até tem um carinho muito especial por ele, né? Porque ele é um grande parceiro da medicina esportiva, né? E nós deles também aí da endócrino, né? Há pouco tempo eu tive com ele no CIEX, né? Um baita de um simpósio que aconteceu lá de endócrino exercício, e dizer que essa parceria realmente sempre alegra muita gente aí, né? Ele falou de Covid, né? Hoje à noite a gente está... eu acho que
a união faz a força, né? Então, a gente tem tido aí já algumas reuniões, vamos vender o peixe aí. A gente faz algumas reuniões, né? Sempre em parceria com importantes entidades, né? Temos feito reuniões conjuntas da Sociedade Brasileira com a SBRAT, né? Que o Andreoli é o atual presidente e da nossa diretoria também, né? E hoje a gente está começando também as reuniões científicas da sociedade, dessa vez com o apoio do Hospital 9 de Julho, que dá toda a estrutura lá para a gente fazer essas aulas, né, no momento online. O Clayton falou de Covid, né, até bastante aí, e hoje à noite a gente vai falar sobre Covid e exercício, né, nessa época de pandemia. As inscrições até esgotaram lá, já 3 vezes, a gente estava tentando com o 9 de julho ver se aumentava as vagas, eles avisaram que aumentaram, tomara que ainda eles tenham conseguido, e aí está todo mundo convidado também. E uma última coisa, para a gente almoçar, né, falar para o Clayton aí, né, ele dá uma mensagem muito bem equilibrada, né, da coisa multifatorial que é a obesidade, né? Mas a gente precisa tomar um cuidado, né? Esse equilíbrio é uma coisa que eu sei que ele tem esse cuidado, mas às vezes a gente fala as coisas, né, tenta concentrar as coisas e hoje o pessoal ouve as mensagens e tria e cria um viés daquilo que foi falado, né? Então, esse equilíbrio de comportamento e ambiente que ele mesmo mostrou, né, da pré-história para aqui, né? Lá você podia ter genética que quisesse, você não ia ser gordo, não, né? Mas hoje, com o comportamento, com o ambiente, se você vai, dependendo da sua... Aí a genética começa a ir para um lado ou para o outro, né? Ou seja, como ele citou lá, o ambiente e o comportamento são muito importantes hoje, né? Não eram na pré-história, mas ele precisa ser arrumado, né? E aí, nós temos a possibilidade da medicação, né? E aí, ele que é do bomba, tô fora, né? Criando uma analogia um pouco não tão, né, meio pesada, né? Aí o pessoal começa também, sai da inércia clínica, né? Para a hiperatividade clínica, né? Simplesmente ignora que tem outros fatores que precisam ser atacados, né? Como o próprio comportamento e como a mudança de estilo de vida, né? E dá a bengala que algumas daquelas pessoas estavam precisando, né? Para continuarem fazendo as mesmas coisas erradas no estilo de vida, né? Mas tentando consertar com medicamento, né? Então, esse equilíbrio é uma coisa que aos poucos a gente precisa ir lutando para acontecer, né? Porque são os dois polos ruins, né? A inércia clínica, mas também a hiperatividade medicamentosa, né? E eu acho que ele conseguiu mostrar, né? Que nós estamos vendo acontecer bastante. E sim, mas acho que a gente vai ter uma aula do Clayton pensando nisso mesmo, né, Clayton? Podemos pensar isso, essa hiperatividade aí clínica. Pessoal, devido adiantado da hora, queria agradecer mais uma vez o professor Clayton, sempre muito competente, aulas fantásticas, fala do assunto com uma facilidade, né, Clayton? Parece uma conversa. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, e agradeço o prestígio e as palavras de todos aí. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Terça-feira que vem nós teremos o professor Carlos André falando um pouquinho sobre a importância de atividade física em idosos e pacientes mais experientes. Tá bom? Todos convidados. Terça-feira, 11 horas. Um abraço a todos. Boa semana. Saúde. Obrigado, Clayton. Um abraço.